aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Guiano e hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do manejo do paciente em crises psiquiátricas. Vamos lá. Bom, dando seguimento então à aula passada, nós vimos sobre as questões das emergências psiquiátricas, o que deve ser visto, o que deve ser reconhecido, né, alguns tipos de crises psiquiátricas e hoje a gente vai ver então o manejo. Vamos lá. Primeira coisa, o manejo ele inicia de forma verbal, tá? Então é a primeira e melhor escolha. Evita o toque, evita a aproximação. Inicialmente a primeira atitude tem que ser verbal, tá? Primeira coisa, tenta desviar o pensamento desse paciente para uma situação que deixe ele em uma situação mais confortável, mais segura, num tom de voz mais baixo, mais calmo. Evita o toque, evita o afrontamento, certo? E evita a aproximação excessiva. Então, a primeira escolha sempre vai ser o manejo verbal. Então, mantenha o ambiente tranquilo, a atitude do entrevistador deve ser calma, ou seja, do cuidador, do acompanhante, deve ser calma, respeitosa, direta, mostrar-se capaz de auxiliar o paciente, né? Mostrar também que a pessoa, que o cuidador, no caso eu, né? Sou uma pessoa segura, mostro as mãos, ó, não tenho nada que te ofereça perigo. Tá? Utilizar frases curtas e diretas, sendo necessário repeti-las várias vezes, certo? Porque a pessoa, às vezes, ela tem realmente uma deficiência, ela tem um déficit de entendimento, de compreensão. Ora, ela está numa crise psiquiátrica. Não pensa que vocês vão conversar normalmente como se estivessem conversando numa situação normal, que não seja essa que é uma situação atípica. Né? Então pode ser que a pessoa ela não consiga perceber, não consiga entender o que tu fala. Por isso que é importante frases curtas, diretas e repete ela várias vezes, ok? O que mais? Estimular o paciente a falar sobre as suas angústias. Ok, eu sou fulana de tal, eu tô aqui para te ajudar, tá tudo certo, tá tudo bem, o que houve contigo? O que tá te causando sofrimento? O que tá te causando angústia? São as palavras que a gente deve procurar executar com a pessoa que está em crise psiquiátrica, ok? De novo, uma voz calma, uma atitude tranquila, evita muito movimento, te mostra uma pessoa que não oferece nenhum tipo de risco, frases curtas, objetivas, repete ela várias vezes e questiona essa pessoa, o que houve, o que tu tem, o que está te angustiando, o que está te fazendo sofrer, certo? Estimula o paciente a falar sobre as angústias e o medo dele. Né? Porque dessa forma o paciente ele consegue expressar pela fala e não pela violência. Deixar claro que se dispõe de mecanismos capazes de conter a agitação com a intenção de ajudá-la e não de medir esforços. A situação for inevitável e tu tiveres que fazer uma contenção mecânica, que deixe bem claro que eu não estou fazendo isso para te afrontar, eu estou fazendo isso para te proteger, para te ajudar. Isso é muito importante. Ok? O que mais? Manejo ambiental e intervenções ambientais. Então, esses manejos ambientais é o que eu vou fazer no ambiente, o que eu posso proporcionar no ambiente que vão fazer com que esse paciente fique mais tranquilo, se sinta mais seguro. Tá? Então, né? Mantenha o ambiente seguro. Tu percebeu que a pessoa começou com essa crise psiquiátrica, afasta os objetos, tira os objetos, conversa com ela num tom de voz calmo, tranquilo, com frases curtas e diretas, repetidas vezes, mostrando que tu tá ali para ajudar, perguntando para a pessoa qual é a inquietude dela, qual é a angústia dela, ao mesmo tempo que este ambiente tem que ser seguro. Afasta toda e qualquer situação que possa, por exemplo, ser utilizado como uma arma, objetos que possam ser quebrados, enfim, ok? O acesso à porta deve ser o mesmo tanto para o médico, para o cuidador ou para o familiar, como para o paciente, né? Porque visto que às vezes o paciente que se sente encurralado, ele se torna mais violento. Então, tanto a pessoa, que é o cuidador que está com o paciente em crise psiquiátrica, como o paciente que está em crise psiquiátrica, eles devem ter acesso à porta. Para que o paciente não se sinta acuado e para que o acompanhante familiar também se sinta seguro. Tá? Um paciente potencialmente violento não deve ser atendido por um único membro da equipe. Além disso, a presença de outros profissionais de saúde ou membros de segurança no local do atendimento ajuda a coibir o comportamento violento de maneira significativa. Então, se realmente a situação está muito grave,
né, a situação está incontrolável, não esteja sozinho. O ideal é que outras pessoas estejam junto. Lembrando, de uma maneira que o paciente não se sinta coagido, né, não se sinta bloqueado, não se sinta agredido com a presença de outras pessoas, ok? Ao menor indício de hostilidade ou agitação desse paciente, o paciente deve ser imediatamente avaliado, mesmo que isso implique em interrupção de outra atividade clínica ou desconsideração quanto à ordem de chegada do atendimento. Aí a gente já está falando no hospital. Então esse paciente a gente conseguiu levar ele para o hospital, a gente conseguiu levar para uma clínica. Então um paciente que ele está numa clínica psiquiátrica, ele tem prioridade no atendimento, porque ele está ofertando risco para si e para outras pessoas, tá? Então, quanto mais cedo o paciente for abordado, menor é o risco da evolução para um comportamento ainda pior e mais violento. Manejo atitudinal ou comportamental. O paciente em agitação psicomotora, ele pode impactar emocionalmente o próprio médico, cuidador ou familiar, que se depara com uma situação de ameaça, né, à sua integridade física, né, a de outro paciente sob sua responsabilidade e dos demais membros da equipe. Então, esse paciente que está em agitação, ele pode impactar diretamente tanto o cuidador, quanto o familiar, quanto o médico, em relação à segurança desse próprio paciente, e se em relação à segurança da pessoa que está com ele, como em relação à segurança das demais pessoas, certo? Então, o que a gente vai falar? Como é que a gente vai se portar diante de uma situação dessas? A gente vai encarar a agressividade do paciente como mais um sintoma a ser considerado no quadro clínico, né? E como um sinal de sofrimento psíquico. Então, a violência dele deve ser vista como um sinal de sofrimento e fazendo parte do quadro clínico em que ele se encontra. A gente tem que entender que um paciente psiquiátrico, ele não vai direcionar a violência para ti como pessoa, como fulano, como beltrano. Ele vai direcionar a violência dele para quem estiver na frente dele. E quem está na frente dele tem que entender que não é pessoal, não é comigo, seria com qualquer outra pessoa, certo? Isso é muito importante que tu entenda, que essa violência é um sinal, é um quadro da própria doença dele e deve ser vista como tal. Eu tenho que entender que isso não é direcionado a mim, eu simplesmente fui a pessoa que estava na frente dele naquele momento. E se eu entender que essa violência não é direcionada para mim, que isso faz parte da doença dele, que isso faz parte do quadro dele, isso vai fazer com que eu entenda e consiga acolher e atender ele da melhor forma possível, certo? E que, na verdade, também vai facilitar o contato com o paciente e, consequentemente, o controle da violência. Algumas atitudes e comportamentos relativamente simples podem ajudar de maneira significativa no manejo do paciente agitado. O médico, o cuidador, o enfermeiro, enfim, deve dirigir-se ao paciente de maneira que seja visto pelo paciente, não chega pelas costas, não chega pelo lado, chega pela frente de uma forma tranquila, de uma forma, né, sem sinais de agressividade, sem sinais de violência, com frases curtas, frases objetivas, dizendo eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te ajudar, o que que tá acontecendo, o que que tá te angustiando, isso é importante. Então, o paciente não encara a pessoa que está na frente dele como ameaça. Ele está fora da casinha, ele está fora do juízo mental dele. Tudo para ele que acontecer na volta dele pode se tornar uma ameaça. Então, quanto mais tu deixar claro que tu não é uma ameaça pelo teu tom de voz, pela tua atitude, melhor para ele e melhor a condição que te favorece em atender esse paciente. Melhor para ti. Porque tu vai conseguir acolher, tu vai conseguir atender e tu vai conseguir acessar esse paciente em crise psiquiátrica, tá? Então, de novo, o familiar, o médico, o cuidador, ele deve dirigir-se ao paciente de maneira que seja visto pelo paciente, ao mesmo tempo em que se mantenha atento, isso é importante, aos movimentos e à fala do paciente. De modo algum, o cuidador, o médico, enfim, a pessoa que está ali com o paciente, deve dar as costas para um paciente agitado. Os movimentos devem ser suaves, mantendo certa distância física do paciente. Isso vai evitar que o paciente agrida o cuidador, o médico, o profissional de saúde, né? Mas também para tranquilizar o paciente. Então, a partir do momento que tu tá com um paciente psiquiátrico, tu tem que ter uma fala calma, ter movimentos suaves, não pode gesticular, porque tu gritar, falar alto, gesticular, te movimentar de uma maneira muito brusca, pode fazer com que o paciente entenda que tu é uma ameaça.
Lembrando, este paciente está em crise, ele não está com juízo mental preservado. Então, ele está na atitude defensiva. Qualquer situação que passe pela cabeça dele, que foge do controle dele, é uma ação, é uma atitude de ameaça para esse paciente. E ele pode entender isso como ameaça e isso pode fazer com que esse paciente se torne ainda mais violento e agressivo, ok? Até recentemente, a sedação era tida como o objetivo principal do manejo do paciente agitado. O paciente está agitado, né? Vamos fazer um H+F que o pessoal fala aí. Não posso citar nomes de medicação aqui. Né? Sedação intramuscular. No entanto, atualmente a sedação excessiva é considerada um efeito colateral indesejável, que interfere tanto na avaliação médica inicial, como na observação da evolução do quadro clínico, além, obviamente, de expor o paciente ao risco de complicações clínicas ainda piores. Portanto, o objetivo do uso de medicação é tranquilizar o paciente o mais rápido possível, reduzindo o risco de autoheteroagressividade e da ocorrência de efeitos colaterais, mas de maneira a permitir a continuidade da investigação, do diagnóstico e da abordagem terapêutica, ok? Então, nós vimos aí os manejos verbais, né? De falar de maneira calma, tranquila, direta, frases curtas. Nós vimos o manejo ambiental, que é afastar todo e qualquer objeto que possa ofertar risco para o paciente e para o cuidador. Nós vimos também o manejo comportamental, como é que é o meu comportamento, a minha atitude frente a esse paciente em crise psiquiátrica. E nós não temos como deixar de falar do manejo farmacológico, tá? As medicações, elas são disponíveis para o uso em casos de agitações psicomotoras, né? Normalmente elas são antipsicóticas, os benzodiazepínicos, diazepam, prazolam, clonazepam, enfim, e as associações dessas medicações, tanto do antipsicótico quanto o benzodiazepínico. Mas isso não é da nossa competência, nós somos cuidadores, nós somos familiares, quem vai determinar a conduta farmacológica é o médico, certo? Mas é importante que a gente saiba quais são e que existem, até para que a gente consiga entender como é que é feito esse manejo dentro, por exemplo, do ambiente clínico. E aí, por último não, né? Mas para mim, no meu caso, no meu entendimento, é a última opção, é a contenção física, mas quando realmente nenhum outro manejo funcionou, o manejo verbal não funcionou, o ambiental não funcionou, o comportamental não funcionou, o farmacológico não funcionou, nós temos, infelizmente, a contenção física, que às vezes, em alguns casos, se faz necessário para a proteção tanto do paciente quanto das outras pessoas, certo? Então, de novo, ela é o último recurso a ser utilizado no manejo da agitação psicomotora. Seu uso ele vai se restringir, né, a situações onde os demais recursos falharam e há risco iminente de autoheteroagressividade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação às contenções. O paciente pode se machucar, o paciente ele pode se tornar mais agressivo porque ele se sente ameaçado. Né? Isso pode ainda piorar ainda mais o quadro clínico dele, ok? Que faz parte do manejo físico. Deve ser realizado por vários membros da equipe, preferencialmente um mínimo de 5 pessoas, né? Já que um maior número de pessoas pode por si só levar à cooperação do paciente. Deve haver um plano específico de ação em que cada membro da equipe tenha clareza sobre a sua função. Tá? Eu vou deixar esse quadro em anexo para vocês, que ele é um fluxograma de todas essas situações que eu passei para vocês, para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha um entendimento. A partir do momento que tu trabalha com um paciente psiquiátrico, né, é importante que tu entenda esses manejos e como é que funciona e qual é o fluxograma. Certo, galerinha? Por hoje é isso, fico inteiramente à disposição. Qualquer comentário deixa aqui abaixo, não sei se vocês vão estar acompanhando no YouTube, então a gente vai ter um canal para tirar as dúvidas. Fico inteiramente à disposição de vocês. Até a próxima aula. Beijo no coração. Tchau, tchau.